Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Momento Coamo, este programa que vai ao ar todas as terças-feiras no canal da Coamo no YouTube. Seja muito bem-vindo mais uma vez a mais uma edição do nosso Momento Coamo. O nosso tema hoje é Segurança Digital na Crédito Coamo, essa cooperativa de crédito dos cooperados da Coamo que está sempre em constante modernização. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios os diretores José Luiz Conrado, diretor de Crédito e Governança da Crédito Coamo, e também Elton Alexandre Scramossin, que é diretor financeiro e riscos. E eu começo perguntando para o Conrado, seja muito bem-vindo ao Momento Coamo, sobre esta conexão com o Banco Central, que me parece que houve mudanças recentes que a Crédito Coamo já está enquadrada, né, Conrado? Perfeitamente, Bibiano. Então, a conexão da Crédito Coamo para prestar o serviço de compensação de cheques e também para o sistema de pagamentos instantâneos, que é denominado PIX, ela era feita de forma indireta, ou seja, nós tínhamos um prestador de serviços chamado Provedor de Serviço de Tecnologia da Informação. E aí, em 22 de outubro, né, então, no mês passado, né, a Crédito Coamo promoveu uma melhoria, uma infraestrutura, modernizando, né, e fazendo com que essa conexão fosse de forma direta, né, com o Banco Central, eliminando então, portanto, a necessidade de um terceirizado. Muito bem. E a Crédito Coamo, ela foi impactada com essa mudança, Conrado? Olha, essa mudança ela ocorreu, por quê? Porque o Banco Central, no sentido de promover, né, a maior participação e a livre concorrência no mercado financeiro, ela foi credenciando instituições não autorizadas de pagamento. Então, instituições não autorizadas. E essas instituições, elas têm um regramento normativo mais flexível do que as instituições tradicionais, bancos e cooperativas de crédito. E esse requerimento dessas instituições permitiu, como era mais flexível, ele permitiu com que algumas pessoas fossem cooptadas, né, pelo crime organizado e movimentou recursos dessas instituições. Tá? Então, o Banco Central, em 5 de setembro, né, dados os golpes começaram a acontecer no mês de junho, né, deste ano, e no dia 5 de setembro o Banco Central determinou, através de resolução, que reduzindo, né, ou colocando uma trava para operações acima de 15 mil reais. Ou seja, ficou travado operações acima de 15 mil reais. E a Crédito Coamo, daí, como tinha esse serviço terceirizado, ela também foi impactada no primeiro momento. Ou seja, o nosso associado, quando fosse fazer um PIX de 20 mil reais, ele tinha que dividir esse PIX para poder fazer essa transferência. Então, em princípio, a Crédito Coamo foi impactada, mas é simplesmente no aspecto operacional, não no aspecto financeiro. Muito bem, pergunto para o Elton. Seja bem-vindo, Elton. Obrigado. Os associados foram impactados? Os associados, eles foram impactados no sentido de ter que fracionar as operações. Não ficaram impossibilitados de operar com a Crédito Coamo, só que, como o limite do Banco Central limitava operações de 15 mil reais, no caso do associado realizar uma operação de 150 mil, ele teria que fazer 10 operações na conta dele. Então, o impacto principal foi esse durante esse período. Muito bem. E com relação à segurança para o associado, alguma mudança ou não? Não. A segurança do associado nunca foi alterada. A Crédito Coamo continua tendo tecnologia de ponta para garantir a segurança dos nossos associados e para quem usa os nossos aplicativos. Obviamente, você tem o fator humano sempre, né? Que coloca sempre em risco as operações quando a pessoa acaba não se atentando a algumas recomendações que normalmente a Crédito Coamo repassa aos associados. E dadas essas mudanças, quais os cuidados que os associados precisam ter a partir de agora, Elton? Então é muito importante o associado ficar atento com relação a alguns golpes que são muito comuns na praça, que nós mapeamos e que a pessoa precisa conhecer para que ela não tenha prejuízo. Uma dos golpes normais que ocorrem é a falsa central. Então a gente gostaria de lembrar aos associados que a Crédito Coamo não liga, não pede dados sensíveis, não pede senha, número de cartão, não pede para instalar aplicativo na conta no aplicativo do associado, né? Isso tudo fragiliza muito
a relação do associado com a sua instituição financeira. Outro ponto é o falso anúncio, né? Então, ter cuidado com vantagens muito relevantes. Eu estou comprando algo pela metade do preço. Isso tem que despertar, de certa forma, uma desconfiança do associado e ele tem que ter mais cautela na hora de realizar as suas compras quando essas vantagens são muito volumosas. O falso perfil do WhatsApp também é algo que acontece muito quando alguém entra em contato contigo dizendo que trocou de número e precisa fazer um pagamento a terceiro. Então, nesse ponto, precisa estar atento para confirmar quem é a pessoa do outro lado mesmo, né? Se é a pessoa que você imagina estar conversando. Pegar um telefone seguro, entrar em contato com essas pessoas e confirmar antes de realizar essas operações. Um golpe que tem ocorrido muito agora é o falso advogado, né? Os fraudadores pegam dados de processos que a pessoa tem na internet, entram em contato e lançam a ideia. Para que você consiga receber a sua ação, você precisa pagar algumas custas. Nesse sentido, a pessoa começa a fazer Pix, pagar boleto e, na verdade, está pagando um fraudador e não tem nada a ver com a ação que ela está em andamento. Então, é muito importante sempre confirmar com o seu advogado, pelo um número confiável, né, se realmente é ele que está solicitando aquelas informações ou aqueles valores. Um outro golpe interessante que tem caído muito é a questão da falsa central de atendimento, né? Que às vezes é um número de telefone da própria instituição financeira que está ali, mas não é a instituição financeira que está entrando em contato com o associado, então tem que ficar muito atento. O associado, Bibiano, precisa estar atento com 2 pontos principais que normalmente ocorrem em todos os golpes. Normalmente você recebe um contato com alguém se dizendo ser uma pessoa conhecida, mas aquele número do telefone acaba não estando na sua agenda, você não reconhece. Então esse é um ponto interessante. E o outro ponto interessante é as vantagens. Quando for muito vantajoso, desconfie. Esses são 2 pontos que a gente gostaria de reforçar junto aos associados. E para finalizar, a Crédito Amo sempre manda informações do seu aplicativo dando orientação e quando existe uma suspeita na operação que o associado esteja fazendo uma operação com fraudador, normalmente nós enviamos uma mensagem que aquela operação tem muitos indícios de ser uma fraude. Acredite, interrompa a operação e entre em contato com a sua agência de relacionamento para maiores informações. Tá certo. Agora, Conrado, o golpista ele tem muitas artimanhas, né? Por mais segurança que se tenha. Se o cooperado cair num golpe, como é que ele deve proceder? Pois é, Bibiana, é uma novidade também, que o Banco Central também permitiu na evolução do Pix, na esteira do Pix, né? Que o próprio associado no aplicativo, ele possa fazer a contestação daquela transação que ele realizou há pouco, né? Então vamos desenhar aqui um cenário, né? Digamos que lá na sexta-feira, 6 horas da tarde ou já à noitezinha, né? Alguém manda, né, aquela mensagem que o Elton acabou de citar, né? Sobre precisando de um pagamento e tal, e o pai lá na ânsia de atender o filho, né? Já resolveu o problema, faz a transferência. Depois ele liga para o filho, né? E, mandei lá aquilo que você pediu, certo? Aí o filho, não, pai, eu não pedi não. Um exemplo prático, né? O que acontece na cabeça do associado, né? Ele teria que pegar e ligar na Crédito Amo, e a Crédito Amo já está fechada, assim como os demais bancos, né? Então, somente na segunda-feira, no próximo dia útil, né, é que ele iria entrar em contato com a instituição financeira na onde ele detém a conta, tá? No caso aqui, o Banco Central pegou e exigiu que as instituições financeiras disponibilizassem para o cliente, né, no caso da Crédito Amo associado, no próprio aplicativo, né, para que ele faça a contestação ali naquele momento. Então, quanto mais ágil, né, for essa ação do usuário, né, do associado, mais rápido ou mais, vamos dizer assim, com maior certeza, né, ele vai conseguir bloquear esse recurso lá na instituição para onde foi enviado o recurso, tá? Então, essa rapidez, né, ao formalizar essa contestação, é que permite que a instituição, então, que recebeu o recurso, consiga bloquear o recurso, né, e, no segundo momento, devolver ou restituir ou todo ou parte daquele recurso, tá?
Então, quando não existia esse mecanismo, realmente o volume de recuperações era praticamente imperceptível. Tá? Muito bem. Sendo assim, Elton, qual é o nível de recuperação desses recursos de contestação de PIX? Então, Bibiano, a Credicom é muito eficiente com relação à recuperação. Mas no mercado nós temos estatísticas que falam que o MED, a utilização do MED, o recurso que é recuperado e bloqueado nas instituições é em torno de 9,3% de recuperação. Então, a gente acredita que é um número baixo. E na Crédito Coamo esse índice fica como? Na Crédito Coamo, nós encerramos agora o acumulado até setembro, nós tínhamos um índice de recuperação de 65% do volume transacionado com suspeita de golpe para os associados. Então, muito acima do que o mercado. Então, a importância do associado trabalhar com a sua cooperativa, porque nós estamos sempre atentos e preocupados em garantir a segurança do associado. Então, você percebe a diferença da Crédito Coamo, com 65% de recuperação e proteção do associado, contra uma média de 9% do mercado. Isso demonstra a modernização que a Crédito Coamo está trazendo, né? Com certeza. A Crédito Coamo tem investido muito em sistemas de última geração, em tecnologia de primeira, com inteligência artificial. A gente verifica o comportamento do associado. Nós temos listas de restritivas onde que os fraudadores que já foram mapeados, nós verificamos se realmente o nosso associado não está transacionando com esse pessoal. Então, nós trabalhamos com muita dedicação na proteção do associado. Tá certo. Para a gente finalizar. Mas aí eu poderia interromper, né? E até fazer um comercial, né? Porque o associado, ele movimentando com a Crédito Coamo, ele vai ter, né? Ele tem certeza, né, que a segurança na Crédito Coamo está acima da média do mercado. Né? Então, se aqui é mais seguro, por que não movimentar com a sua cooperativa? Né? Além de movimentar os recursos, depois tem a participação nas sobras, eu acho que é relevante isso destacar para o associado. Né? Tá bem. Para finalizar, então, Conrado, como é que está o nível de contratação de contas correntes? Como é que está essa evolução dentro da Crédito Coamo? Pois nós estamos numa campanha, né, de admissão de associados, né, cooperados da Coamo, né, em todas as agências. Nós temos um objetivo estratégico, né, de atingir um percentual e isto foi aprovado recentemente pelo Conselho de Administração e está em campanha, então, para o próximo ano, né, as agências vão estar entrando em contato com os cooperados para admissão. Em relação ao mercado financeiro, né, o Banco Central também fez uma evolução que a partir de janeiro de 2026, né, para abrir uma conta corrente, a instituição tem que consultar no Banco Central se não há registros, né, em relação àquele CPF, àquele CNPJ, se não há registros de tentativas de envolvimento, né, em golpes e fraudes. Então aqui eu também gostaria de alertar, né, o nosso associado. Por exemplo, tem um outro golpe, né, Elton, que quando o associado recebe um recurso e que não é para ele, que não é dele, ele não esperava aquilo lá, e alguém entra em contato com ele, olha, eu mandei enganado um Pix para você, Bibiano, né? E você podia pegar e devolver para mim, ou fazer uma transferência, era para o meu pai e eu acabei transferindo para você, né? Então, quando receber esse tipo de informação, o cliente, o associado, ele não pode fazer esse envio para um terceiro. A orientação é que ele devolva para a origem, ou seja, vai lá nos serviços de Pix e devolve o Pix. Porque veja bem, ao ele pegar e mandar para um terceiro, ele foi cooptado numa rede de fraude. Tá? Então, digamos que aquele recurso saiu indevidamente da conta de alguém e foi para a conta dele, né? Ele está sendo usado de laranja. Né? E isso é um assunto bastante sério. Por quê? Porque o CPF dele, né, o CPF CNPJ, pode estar comprometido daí para frente. Tá? Então, para evitar a dor de cabeça, né, é melhor fazer a coisa correta. Né? Então, devolve o recurso, né, ao invés de fazer uma transferência para um terceiro. Muito bem. Obrigado, Conrado. Obrigado, Elton. A gente fica por aqui. Obrigado a você, amigo ouvinte, você que nos assistiu. O Momento Coamo volta na próxima terça-feira com mais um tema para você cooperado, para você funcionário, para você parceiro da Coamo, da Crédito Coamo, do Grupo Coamo. Coamo, a vida é a gente que transforma. Crédito Coamo,
junto com você sempre.